Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu não posso deixar passar batido, mais uma vez, o desrespeito do comentarista e ex-jogador Ricardinho. Baita jogador, aliás, jogou muito, foi pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. Mas ele, por duas vezes em jogos do Flamengo, recentemente, um contra o Corinthians e outro de ontem contra o Santos, desrespeitou o Flamengo, desrespeitou o telespectador, ao usar o termo infelizmente. Como assim, né? No jogo contra o Corinthians foi quando o Rodrigo Garro levou um cartão amarelo. E no jogo contra o Santos foi depois da partida, quando ele fala que o Santos jogou bem e tal, mas infelizmente o Flamengo tem muita qualidade. Vale lembrar que Ricardinho jogou no Corinthians e no Santos, inclusive foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, cara. E o cara não pode falar um negócio desse, pô, melhor comentarista que seja e tal, não pode chegar e tomar um partido, né? Claramente ele toma um partido quando ele usa o termo infelizmente, né? Nessas duas transmissões, né? Então, assim, o Flamengo... você paga o pay-per-view, foi na transmissão do pay-per-view, tá, pessoal? Só para você saber, não sei se o jogo passou na Globo, né, para todo o Brasil, porque eu não assisto pela Globo, assisto pelo Premiere, e como eu moro em São Paulo, só dá para ver pelo Premiere, né? Mesmo que a Globo transmita para o Rio de Janeiro, eu não tenho acesso ao jogo. Mas convenhamos, né, cara? O cara não pode falar um negócio desse, é impressionante como o Flamengo vem incomodando, né, cara? Tanta gente, assim, um Flamengo forte que incomoda pra caramba. As pessoas ficam, assim, tresloucadas, né? Com a ascensão do Flamengo depois de tanto tempo no limbo. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Meu amigo. Você gosta de fazer a sua fezinha? Então não perca a oportunidade de conhecer a BandBet, porque você vai gostar pra caramba. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam para a capa do site. Uma vez na capa do site, você vai achar no botão Competições Libertadores, e aí você vai ter tudo sobre a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, inclusive o jogo da quarta-feira, entre Cusco e Flamengo, o ex-Real Garcilasso, né? O Cusco, lá na altitude de Cusco, né? Quase 3.400 metros acima do nível do mar. O Flamengo vai ter uma pedreira, sem dúvida nenhuma. É o Flamengo estreando na busca pelo pentacampeonato da Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando então o assunto deste vídeo. Então, assim, quando o Flamengo estava mal, estava fraco, ninguém se importava, né? Até era motivo de chacota, cara. Eu me lembro perfeitamente de uma entrevista do Filipão, se você é mais jovem você não vai se lembrar disso, quando ele dirigia o Palmeiras em 2012, né? O Palmeiras até foi campeão naquela ocasião da Copa do Brasil, acho que foi um pouco antes até, tinha o Kleber Gladiador. Enfim, o Kleber Gladiador jogava no Palmeiras. E houve ali uma especulação, né, sobre uma possível ida do Kleber Gladiador, centroavante, que eu acho que daria muito certo no Flamengo, para o Clube da Gávea. E o Filipão fez troça, eles não têm dinheiro, eles que vendam a Gávea para contratar o Kleber e tal. O Flamengo era tratado assim, né? E hoje eu vejo um movimento de pessoas falando assim, não, o futebol tá ficando desigual, de onde vem o dinheiro, essa coisa toda. Bom, vamos por partes aqui. De onde vem o dinheiro? Evidentemente que o dinheiro vem de uma boa gestão que perdura no Flamengo desde 2013, independentemente do nome do presidente que por lá esteve. Eduardo Bandeira de Melo, Rodolfo Landim e agora Luiz Eduardo Batista Ubap, pela ordem, foram os caras que colocaram o Flamengo nos trilhos, né? Há críticas e elogios a fazer às três gestões. Ninguém aqui está defendendo incondicionalmente a gestão do Flamengo. A gente critica quando tem que criticar. Mas sob esse aspecto, o Flamengo entrou aí numa rota de
voo de cruzeiro no que diz respeito à boa governança financeira. Então essa história de onde vem o dinheiro é muito fácil responder. O Flamengo faturou 2 bilhões e 89 milhões de reais no ano passado, tá? Então tem dinheiro de sobra, porque a dívida caiu para 174 milhões de reais. Se olha para a dívida do Corinthians, está batendo quase 3 bilhões de reais. Ou seja, é uma esculhambação, né? Então isso, poucas pessoas tocam nesse assunto, né? Da dívida do Corinthians, como o Corinthians segue contratando, como se não houvesse amanhã e tal. Mas quando é o Flamengo, existe essa repetição de comentários, de onde vem o dinheiro, né? Então isso aí é o primeiro ponto, né? E o outro ponto não, é desigual. Tá? Por que desigual? Por que desigual? O clube se organizou e pode fazer uma contratação de 42 milhões de euros. Isso é possível. Com respeito ao orçamento, que é a pedra fundamental para o bom rendimento do time no campo. Um clube organizado é a pedra fundamental para isso. Então eu não consigo entender esse discurso, né? Quando o Flamengo estava na lama, ninguém falava sobre isso. Ninguém. Né? Quando o futebol do Rio de Janeiro em geral estava, né? O futebol do Rio de Janeiro conquistou todas as Libertadores, né? De 2022 até 2025. Então o futebol que está renascendo, né? É bem verdade ali que por linhas um pouco esquisitas, no caso do Botafogo principalmente. Né? O Botafogo é um clube que foi alavancado pelo seu dono, John Textor, com contratações que ele não poderia ter feito, como o Luiz Henrique e Almada. Esses jogadores não poderiam ter jogado no Botafogo e tudo que o Botafogo passa hoje é a prova disso. O Botafogo não tinha dinheiro. O Botafogo foi alavancado por investidores que não conseguiram recuperar o dinheiro e aí o John Textor vai tomando empréstimos com juros cada vez mais altos e aí a bolha vai explodir. Já explodiu, já estourou, mas vai estourar ainda mais, né? E tem uma última notícia de Flamengo aqui que eu gostaria de dar, até trazido em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, que o Pulgar está fora dos jogos do Flamengo por 2 semanas. Inclusive logo fora da estreia na Libertadores da América contra o Cusco, porque é como é que se fala? Uma lesão no ombro, né? Que vai tirar o jogador por 2 semanas do Flamengo. Essa lesão sofrida no jogo contra o Red Bull Bragantino não é só expulsão, não, tem isso também. Então o Pulgar vai ficar um bom tempo fora. Deixe seu like nesse vídeo, saudações, até a próxima e tchau, tchau.